Self Control, de Laura Branigan, é uma canção lançada no ano de 84 que se tornou trilha sonora de discotecas noturnas em todo o mundo. É interessante destacar já de início que a canção não é uma composição de autoria dela, mas sim um cover do cantor italiano Raffi, que ela lançou no mesmo ano com o auxílio dos também italianos Giancarlo Bigazzi e Steven Piccolo. E como os compositores eram italianos, obviamente que a letra foi escrita nesse idioma, mas o Raffi também lançou uma versão em inglês, e com certeza essa foi a melhor decisão, em vista que ela passou a ser vista e começou a fazer um sucesso comercial pelo mundo, mais precisamente na Europa, em países como Suíça e na própria Itália, o país de origem dele. Apesar de não ter alcançado um sucesso comercial Europa fora, de alguma forma Self Control de Raffi chegou nos ouvidos dos produtores da cantora norte-americana Laura Branigan, que, encantados com a sua sonoridade, decidiram produzir um cover. Certamente a amizade de Laura com Giancarlo Bigazzi, um dos compositores da música, facilitou todo esse processo. Isso porque 2 anos antes, mais precisamente em 82, ela havia feito um cover também de autoria dele. Nos vocais de Laura, Self Control fez um grande sucesso, maior até que a versão original de Raffi, chegando na primeira colocação em países da Europa, África do Sul e América Latina. Mas com certeza conquistar o top 10 do Reino Unido e dos Estados Unidos, na época países referências mundiais na música, foi o seu maior feito. Claro que é até injusto comparar a Laura com o Raffi, afinal, ela era uma artista que tinha o maior engajamento, pois ela era norte-americana e, como eu sempre reforço nos meus vídeos, os Estados Unidos era o país de referência mundial na música, então todos os seus artistas tinham uma maior facilidade de fazer sucesso. Vocês sabiam que o clipe Self Control chegou a ser proibido em vários países por ser considerado pesado demais? Sim, para ser exibido em alguns canais, partes precisaram ser cortadas por causa de seu enredo sombrio. Ele foi dirigido pelo diretor William Friedkin, que curiosamente produziu um dos filmes de terror mais aterrorizantes de todos os tempos, O Exorcista. Então isso meio que justifica o porquê ele foi destacado como perturbador. Mas, sinceramente, o que o tornava tão aterrorizante ao ponto de sua proibição? À primeira vista, quando assistimos ao clipe, de um modo superficial, o relacionamos à história de uma moça que adorava curtir a noite e tinha um romance meio que proibido com um homem misterioso. Mas a realidade é que o seu enredo é bem mais profundo e sombrio. Algumas teorias sugerem que o clipe seja uma denúncia a um esquema criminoso chamado Ultra MK. É dito que esse projeto foi criado por poderosas organizações mundiais para controlar a mente de pessoas, mais precisamente de militares e civis durante as batalhas de guerra. Já sua execução funcionava como uma espécie de psicose, que transformava essas vítimas, chamadas de escravos MK, em meros fantoches, assim as fazendo executar qualquer tipo de ação exigida por seu manipulador. Ações essas destacadas como extremamente sádicas, como torturas físicas e sexuais. Já os métodos para execução desse procedimento usavam combinações de psicologia, neurociência e ocultismo. Certo, agora que nós já entendemos mais ou menos o conceito sobre o que é a teoria MK, vamos tentar relacioná-la ao clipe de Self Control. A começar por seu título, Self Control, que no português significa autocontrole. De certo modo, a letra, num geral, fala sobre isso. Uma pessoa que não tem o controle de si mesma. Na teoria MK, essa manipulação funcionava à base de uma programação no cérebro da pessoa capturada. Ela poderia estar normal, mas assim que o seu manipulador quisesse controlar a sua mente, ele ativava algum comando e essa pessoa entrava em um estado de transe e passava a se comportar como seu fantoche. Nesse contexto, vamos supor que no clipe a Laura fosse uma dessas escravas MK e o homem misterioso com quem ela se envolve o seu manipulador. As cenas onde ela aparece o perseguindo ou em momentos íntimos com ele, em contraste com as suas expressões faciais, que mais demonstram
demonstram medo e preocupação sugerem um conflito interno e a perda desse autocontrole. É como se na superfície ela cedesse a toda essa manipulação por não conseguir se controlar, mas no subconsciente lutasse com todas as suas forças para fugir daquilo. E o refrão da canção expõe bem essa intenção quando diz: você pega todo o meu eu, você pega todo o meu autocontrole. É dito que na teoria MK, para concluir o processo de manipulação, o manipulador desprogramava a parte do cérebro responsável pelos comandos e vontades da vítima, assim a tornando um ser sem autonomia, totalmente manipulável. Para chegar nesse extremo, os manipuladores usavam um trauma da pessoa com o objetivo de fazer uma dissociação, que por sua vez se caracteriza como uma desconexão temporária da realidade, que afeta a memória, a identidade, os movimentos corporais e a emoção. Ou seja, enquanto o corpo físico da vítima era abusado sexualmente pelo seu manipulador, porque na maioria dos casos esse era o objetivo maior deles, as pessoas. Enfim, enquanto o corpo dela era usado no subconsciente, a mente dela estava revivendo o trauma que a fez entrar nesse transe. No clipe, a gente percebe que a Laura só era dominada por seu abusador quando anoitecia. Logo, entendemos a noite como uma metáfora para a dissociação desse trauma dela. Então é como se o anoitecer fosse o estado de transe em que os escravos MK eram forçados a ficar durante os abusos, a programação. Inclusive, há um trecho na música que reforça bem essa teoria quando diz: você me faz viver apenas para a noite. O clipe também mostra um close suspeito de uma boneca, e se a gente for buscar um significado para isso, facilmente associamos a fantoches, a brinquedos manipuláveis. No início, quando essa boneca aparece, ela está normal, assim como a Laura. Porém, no final, quando ela reaparece, ela está totalmente descabelada, despida e com os olhos tortos. Aparentemente, na mesma situação em que a Laura se encontra, totalmente desnorteada após ser supostamente abusada por seu manipulador. Logo, entendemos essa boneca como uma associação, uma metáfora à personagem da Laura, um fantoche usado para a escravização sexual. E ainda sobre a teoria MK, é dito que os seus praticantes eram pessoas da elite oculta. Explicando de um modo superficial, mas facilitado, essa elite era contemplada por pessoas de extremo poder, super ricas, sádicas e entediadas, que se achavam as donas de tudo e de todos, envolvidas com o tráfico humano. E é isso, de um modo geral, a teoria MK expõe os bastidores do tráfico humano. Os olhos tortos da boneca após ser abusada trazem uma simbologia ao significado do terceiro olho no ocultismo, que representa a capacidade de ver o que está além do físico, ou seja, o interior de si mesmo. Então, o que se pode ver também se pode controlar, ou seja, um autocontrole. É dito que essas pessoas costumavam promover grandes bailes de máscaras, máscaras essas usadas para uma não identificação. Nessas festas, que mais pareciam orgias, as vítimas eram servidas como um cardápio sexual. Há uma cena onde a Laura está caminhando pela noite e quando ela para em uma calçada, o seu manipulador sem rosto aparece dentro de um carro de luxo, o que entrega que ele era uma pessoa de muito poder, da elite oculta. Assim que o olhar dos dois se encontra, ela desvia. Então, a todo momento, a gente percebe ela tentando evitar essa interação, mas por uma força maior, ela acaba não conseguindo. E ainda nessa cena da calçada, antes mesmo dessa interação com o seu manipulador, a Laura para e atrás dela aparece um telão e surgem duas pessoas semelhantes ao homem mascarado. E isso meio que comprova que, onde ela fosse, essas pessoas estariam atrás dela a vigiando, tal qual o terceiro olho, aquele olho que tudo vê. Então, por mais que ela tentasse fugir e ir para qualquer lugar, ela não tinha como escapar, porque tudo estava dentro da mente dela, realmente um autocontrole. De repente, a vemos dançando em uma balada com pessoas normais, mas novamente o homem misterioso aparece. Ela o observa com um olhar indeciso de vontade e contra-vontade, e quando ele sai, ela o segue, enfim cedendo à manipulação. Os dois então passam por um corredor escuro e são teletransportados para um outro mundo.
Mundo este que entendemos como de origem do manipulador. Nesse caso, relacionando a teoria MK, nesse momento é como se ela tivesse entrado em um estado de transe total. Esse homem então a convida para o seu mundo e ela, com um olhar totalmente distante, aceita e começa a dançar com várias pessoas mascaradas, assim como ele. O tipo de dança é bem sensual, cheio de toques e puxões de cabelo, e podemos associar a uma orgia, onde a Laura era o cardápio principal daquelas pessoas que podemos relacionar como se fossem a representação da elite oculta. De repente, por um momento, ela parece despertar desse transe e tentar fugir por um corredor cheio de pessoas mascaradas que tentam atacá-la. Nesse caso, podemos entender essa cena como ela lutando contra a própria mente. Ela então sai por uma porta e vai parar em seu quarto novamente, onde o seu manipulador a espera para usá-la sexualmente. No início do clipe, eu pelo menos comprei a ideia de que o quarto dela era um lugar realista, onde ela ainda não havia entrado em um estado de transe. Porém, quando ela retorna para o lugar e o homem aparece, logo entendemos que tudo, exatamente tudo, pessoas, espaço, situação, estavam dentro da mente dela. Logo, ela jamais conseguiria escapar de si mesma, uma verdadeira escrava MK. E assim que o manipulador conclui o seu abuso sexual, ele desaparece e ela volta a dormir. Nesse período já é de manhã, então o seu estado de escrava MK não permite que ela viva o dia novamente. Então ela volta a dormir para esperar o anoitecer e viver tudo aquilo novamente. Era como se ela estivesse presa em um limbo dentro da própria mente. Nesse recorte, apaga tudo que você entendeu sobre a teoria MK, porque nele nós vamos trabalhar teorias mais leves e menos assustadoras. O clipe começa nos apresentando rapidamente um homem mascarado e misterioso. Homem esse que descobriríamos ser uma figura importante no decorrer das cenas. Logo após, vemos a noite caindo e Laura acordando em um quarto escuro. Ela olha pela janela e, a julgar por sua expressão de prazer, logo deduzimos que ela costumava trocar o dia pela noite. Trechos na canção como "A noite é o meu mundo, é a noite que o tempo voa e durante o dia nada importa" reforçam bem essa sensação de prazer que a noite causava em sua personagem. Ela então começa a se arrumar e é ajudada por pessoas estranhas, que aparecem simplesmente do nada, mas que não precisam estar relacionadas a algo sobrenatural. O trecho Garota Pintada reforça bem essa empolgação em ficar atraente para curtir a noite. Nas cenas seguintes, vemos Laura saindo pelas ruas da cidade noturna. Cidade essa bem ilusória, com plásticos em volta do asfalto e dos prédios. Ela então faz uma parada na calçada e, de repente, um carro preto para em sua frente. E somos apresentados novamente ao homem misterioso do início do clipe. Assim que o olhar dos dois se cruza, ela rapidamente desvia. E com essa atitude, entendemos a situação como um flerte proibido, onde ela, por algum motivo maior, não podia correspondê-lo, por mais que quisesse. Logo após, ela aparece dançando com várias pessoas. Até então, uma situação comum de uma noite qualquer. De repente, o tal homem reaparece e novamente prende a sua atenção. Ele então sai e ela, sem hesitar, vai logo atrás. Os dois passam por um corredor sombrio e são teletransportados para um outro mundo, que parece ser o de origem desse tal homem. Nesse recorte, a canção parece falar sobre os prazeres noturnos, trabalhando um contexto do proibido é mais gostoso. Em nossa sociedade, aprendemos que a noite é o momento de ficar em casa e dormir, e é durante o dia que as coisas socialmente aceitáveis devem acontecer. Então, tudo o que é feito no calar da noite não é socialmente bem visto. Então, na história do clipe, esse homem misterioso é a representação do mal visto. As caras e bocas que a Laura faz, mesclando com expressões de prazer e preocupação, reforçam bem essa insegurança que ela tinha em ceder aos prazeres da noite por receios de julgamentos. Então, para ela, é como se fosse algo inevitável. Ela sabia que era errado, mas não conseguia controlar. Tal qual o título da música, Autocontrole, que no contexto do clipe da cena fala sobre a perda dessa reação. E o que de fato podemos classificar como esses prazeres noturnos? Bebidas, drogas, sexo sem proteção, orgias, insanidade, situações que claramente também que nada impede que possamos fazer durante o dia, mas de alguma forma elas são associadas à noite e também podem acabar se potencializando
durante esse período. É como se o anoitecer nos encorajasse a viver intensamente. E é meio essa vibe que a Laura passa, que ela sente da noite, né? Uma sensação de liberdade. Assim que a personagem da Laura vai atrás do homem misterioso, ela acaba indo parar no mundo dele. O lugar é bem semelhante ao que ela estava anteriormente, vamos idealizar como um mundo real. Mas a diferença é que as pessoas, assim como o homem misterioso, estavam todas mascaradas. E o estilo de dança era bem mais íntimo e intenso. Ele então a convida para se juntar a eles e a essa altura ela cede. Afinal, não se importava mais com os julgamentos. Ela então acaba meio que se tornando um deles, e o trecho da música que diz "Eu vivo com as criaturas da noite e não tenho nenhuma vontade de tentar lutar contra", reforçam bem essa necessidade que ela tinha de estar entre eles. Contudo, como dito antes, ao mesmo tempo que ela queria estar entre essas criaturas, alguma parte dela, talvez pelos receios dos julgamentos, entendia que aquilo não era o certo, era errado, então essa parte tentava fugir daquilo. Nas cenas finais, a vemos passando por um corredor tentando escapar daquele mundo, e quando consegue, ela vai parar novamente em seu quarto do início do clipe. E o tal homem misterioso ainda reaparece no quarto e dá a ela uma dose extrema de prazer. Então, o que eu entendo dessa cena do clipe inteiro é que essa personagem vivia em um ciclo vicioso, onde ela sabia que era errado, ela tentava fugir daquilo, mas não conseguia resistir a esse prazer noturno. Então, por mais que ela lutasse, ela sempre acabava cedendo e parando no mesmo lugar. Bom, e é isso, gente. Esses foram 2 recortes da canção Self Control. Eu espero que vocês tenham gostado. Fala aí pra mim qual recorte vocês acreditam que faz mais sentido pra vocês. E se vocês tiverem algum outro recorte, coloca aí nos comentários. Vamos compartilhar, vamos enriquecer essa discussão. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Se você ainda não é inscrito, deixa o seu like para apoiar o meu trabalho. Beijos e até o próximo vídeo.